Quero, neste momento, convocar a atenção de todos os estudantes de Direito que têm o desejo de se especializar no Tribunal do Júri e como também a todos os amantes da matéria, não só os estudantes, como também os advogados de todo o Brasil. A instituição do direito, ela requer um aprofundado labor de estudos especializados, não só no entendimento doutrinário jurisprudencial, com relação à prova processual, como também detectar as nulidades, e o entendimento vasto da medicina legal, da perícia, da cadeia de custódia, todos os elementos que devem estar acondicionados em invólucros para que, se essa cadeia de custódia ela for quebrada, o advogado, com vista muito aguda, possa pré-questionar uma nulidade, sendo essa absoluta e não relativa. Então, tem o triângulo do crime, o local imediato e relativo. E a pessoa tem que saber como perquirir, como acompanhar as investigações encetadas pela autoridade policial que preside o competente inquérito e fazer uma boa fundação, porque nada sem fundação prospera. E depois que é analisado o levantamento topográfico, como também jurídico-topográfico das investigações encetadas, como também análise do solo jurídico, então é realizada a fundação jurídica, para que o edifício jurídico possa ser construído com robustez. E nisso, a autoridade policial envia o inquérito ao Ministério Público, que tem o poder sobre ele. É o detentor do custos legis, isto é, o domínio da ação. Então ele vai realizar o cálculo estrutural da engenharia jurídica. E o juiz, através de duas faculdades que lhe é concedida, ou seja, as máximas da experiência e o livre convencimento, vai só pesar, rejeitar ou instaurar o processo. Se instaura o processo, então o advogado ele já tem todos os apontamentos acerca da cadeia de custódia, acerca da reconstituição do crime, acerca do exame de balística, então ele vai saber como administrar o processo. E durante a marcha processual, depois de apresentar todas as provas, mas o juiz, ele acompanhar a cota ministerial, então tem o artigo 422 e tem as 72 horas antes da sessão plenária, quando for marcada e exaurir todos os recursos, então é marcado o júri. E no júri, o advogado, ele tem que ter o tribuno do júri, a oratória. A oratória são duas oratórias. A oratória que é uma falácia e a oratória que realmente é construída com a heurística, que é a tese, e através da tese, do que você cria, do que você inventa, então você constrói a retórica. Você tem duas retóricas, a retórica negra, que é a retórica sofística, né? Dos sofistas, manipulação, então é aquele ornato estilístico que só serve de artifício para verbalização, porém sem o uso da razão. E a retórica branca, que é a retórica aristotélica, é a retórica da verdade, é a retórica em que você tem a carta coringa para deitar. Então, a partir do momento em que você utilizar todos os meios necessários para poder desconstruir a denúncia do Ministério Público, a versão do Ministério Público, então você pode, a partir do momento em que você conhece a perícia, que você conhece a jurisprudência, que você conhece a prova, então você pode utilizar o quê? A parte artística. Quais são as partes
artísticas. As características da oratória, a expressão facial, a loquacidade no manuseio de palavras, você utilizar os 38 estratagemas de Arthur Schopenhauer, você distorcer a tese na segunda etapa, você atacar a distorção, você saber fazer perguntas, é a dialética socrática, em que você sabe, você começa as primeiras perguntas, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, depois você volta às primeiras, você embaraça o promotor de justiça. A psicologia reversa, todos os meios necessários, como você construir o personagem e concluir o discurso com um modo vibrante, sabendo como mudar o estado mental dos senhores jurados e, de maneira clássica, primeiro conhecendo o processo, sendo senhor porque você domina, então você sabe como gesticular, você sabe como neutralizar a timidez argumentando com entusiasmo, você sabe como se deslocar de um lado para o outro, você sabe como fazer aquelas perguntas, depois você parar, ir para outro assunto para embaraçar a mente do promotor de justiça e depois você começar a filosofar, mas dentro de quê? Do processo. Então, a partir desse momento, então você forma quadros análogos. Nestes quadros análogos, você pode trazer da galeria dos notáveis Alexandre o Grande da Macedônia, sábio general macedônio, em que o rei Filipe ganhou um belo animal tido como indomável, mas enquanto todos estavam preocupados com a dantesca apresentação dos cavaleiros, Alexandre estava preocupado em saber o porquê ele não se deixava domar e viu que os raios do sol o inquietavam. Então nisso, quando ele mostrou ao pai que podia domar aquele animal, quando apeou, o rei não cabia de contente. A Macedônia é demasiadamente pequena para um príncipe tão valoroso. Digo para todos que sabem como construir o personagem, que sabem como viver o personagem, que tem a carta coringa para colocar na mesa e desnutrir toda a falácia do Ministério Público, em que pese grandes promotores de justiça, mas o advogado ele tem que se colocar acima, ele tem que ser senhor daquilo que ele se propõe a fazer numa tribuna. Neste momento eu digo, olhe sempre, não como uma pessoa menor, mas quando você vê o promotor de justiça, por maior arsenal de conhecimento que ele possa deputar, veja sempre ele como um gafanhoto e você como um leão que está rugindo no tribunal para galgar mais uma vitória. Obrigado e estudem as características da oratória, a dialética erística de Arthur Schopenhauer, como também como desenvolver as inteligências, desvendar o gênio oculto, como também você saber como construir o personagem, como viver o personagem e como concluir a fala de um modo vibrante e conquistando mais uma vitória. O tribuno do júri, ele conquista através de um conhecimento multidisciplinar que abarca a universalidade de todas as ciências que compõem os objetos culturais. Boa noite, obrigado.